Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 4. Enquanto a igreja procura, aleluia. Deus fala muito comigo, irmãos, sobre a questão de parábolas, sobre a questão da boa semente. E hoje, nessa mensagem, a qual o Espírito Santo colocou em meu coração, não de agora, mas já há um certo tempo, já tem uns 15 dias que o pastor me fez o convite para vir aqui. Eu estava enferma. No dia que ele me ligou, eu estava acamada. Eu passei uma grande luta, tanto física como espiritual. Porque o inimigo, ele não está de brincadeira. E quando nós servimos ao Senhor e quando nós buscamos servir a esse Deus vivo, com fidelidade, mesmo na nossa fraqueza, nós somos alvo do inimigo. E é nesta hora que mais e mais nós temos que buscar a presença do nosso Deus, para que Ele venha nos fortalecer. Então a palavra do Senhor diz assim, a parábola do semeador. Eu quero perguntar nesta noite para você, enquanto estiver ministrando a palavra: você é grão ou você é semente? Você é grão ou semente? E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada. E as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra. Lembre-se, boa terra. E nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava. Quem estava dizendo essas coisas, irmãos? Jesus Cristo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, ou seja, distração, viu, igreja?
Quando nós estamos distraídos, se desviam. E a que cai entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante são sufocados. Com o quê? Com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração que é honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Amém. Você pode dizer, por que ela leu assim, tão compassadamente? Porque a palavra de Deus, irmãos, há palavras que é onde está o mistério. E uma palavra, um mistério de Deus querendo falar conosco. E essa parábola, ela é cheia de mistérios. Porque parábolas é uma maneira que Jesus usava de forma figurativa para comparar o reino dele. E aqui no versículo 9, os próprios discípulos que andavam com Jesus estavam questionando: mas o que é isso mesmo? Que parábola é esta? Louvado seja Deus. E o próprio Jesus diz: a vós quem? A vós discípulos, vocês que andam comigo, vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros, ou seja, aquela multidão de gente de todas as cidades, se não tivessem olhos espirituais, ouvidos espirituais, eles não tinham como compreender o reino de Deus. E eu digo a você, assim como até hoje. Até hoje. Muitas vezes você ministra a palavra para uma pessoa que ainda não serve ao Senhor, e fala, e fala, e fala, e parece que você está falando para uma parede que não tem vida. E muitas vezes a gente se questiona. Às vezes aquela pessoa não precisa falar nada para a gente, mas pelo discernimento do Espírito de Deus, nós sentimos uma resistência, uma dureza no coração dessa pessoa. E quando o coração se endurece, automaticamente os ouvidos também. Irmãos, quando o nosso coração endurece, quando uma pessoa chega falando de algo, nós fazemos questão de não dar ouvidos àquelas palavras, porque não nos interessam. E aquilo que não interessa pra gente, a gente deixa de lado. Do mesmo jeito, a palavra do Senhor, Ele nos compara com o quê? Com uma semente. Nos compara com uma semente. E nós sabemos que a semente, para dar fruto, é necessário primeiro morrer. Toda semente, para que dê frutos e resultados, ela primeiro precisa morrer na terra. Aleluia. Quando você compra uma semente e que você prepara a terra, quando você joga ela naquela terra, ela primeiro vai morrer, para depois ter nova vida. É por isso que o nosso Jesus, por sua soberania, tudo o que Ele compara, Ele não compara com o que o homem faz, Ele compara com o que Ele faz, a obra da sua criação. Porque se você ver toda a palavra de Deus, Ele vai pegar coisas da própria natureza, Ele vai pegar coisas e pessoas e animais, ou seja, tudo que Ele criou para nos trazer informação através da sua palavra. Porque o nosso Deus não precisa nem de mim e nem de você. Ele tem o domínio, Ele tem a força e Ele tem o poder para todas as
coisas. Então, quando a palavra do Senhor diz que eles saíram a semear a semente, e que algumas daquelas sementes caíram em lugares diferentes. Umas caíram, todas elas caíram sobre a terra. Só que naquele trajeto havia terras diferentes. O primeiro momento é que quando a semente foi caindo, as pessoas iam pisando naquela semente. E o que é que a palavra do Senhor diz aqui lá no versículo 11? Que esta parábola está querendo dizer que esta semente é a palavra de Deus. Então, o que é que tem acontecido desde a fundação do mundo? É que este semeador, que começou pelo ministério de Jesus Cristo, no Novo Testamento, e ele escolheu 12 discípulos, e desses 12 discípulos eram 12 sementes, e que aqueles homens precisaram morrer para se renunciar aquilo que eles desejavam, renunciar aos seus próprios deleites, suas próprias vontades, suas próprias vaidades. Nós sabemos que no meio daqueles discípulos existiam homens da lei, existiam homens simples e pescadores, existiam homens letrados, e todos eles tiveram renúncias. Todos eles precisaram antes morrer para si, para viver para Cristo, para viver para o reino de Deus. O único, igreja, que não deu fruto foi Judas Iscariotes. Foi o único que não deu fruto, porque ele não renunciou à cobiça, ele não renunciou à vaidade. Judas andava com Jesus, mas o coração de Judas estava lá, no meio dos religiosos, no meio dos fariseus. E a palavra do Senhor diz em Provérbios 4:23: de todas as coisas guarda o teu coração, porque daí fluirão fontes de vida. E é fazendo ligação a essa passagem em Provérbios que nós vamos para o versículo 15 aqui de Lucas, a palavra aqui falada, que aquela semente que caiu em boa terra. Quando ele diz, ele poderia falar aqui, caiu em terra, caiu na terra, mas ele frisa, boa. É necessário para que dê frutos que a terra seja boa. A terra de onde? Do nosso coração. O nosso coração tem que ser o quê? Honesto. O nosso coração tem que ser o quê? Bom. E ainda diz que se o nosso coração, essa terra boa, que é o meu e o seu coração, estiver preparado para receber esta palavra, o resultado são bons frutos. O resultado são bons frutos, porque nós ouvimos e nós conservamos a palavra. E a partir do momento que a gente conserva algo, irmãos, é porque nós temos zelo. Quando você tem um objeto na sua casa, que você cuida dele, que você zela por ele, que você conserva ele, é porque você gosta, é porque você tem zelo, porque você tem cuidado, você quer usar novamente por várias vezes. É por isso que a palavra diz aqui na minha versão, eu não sei na sua, quando ele diz que tanto é na terra boa, como ouvindo essa palavra, nós temos que conservar. Porque ouvir
em pedra, a palavra diz que aquela semente, ela também foi nascida. A semente caiu em pedra, sobre as pedras, e a palavra diz nascida, ou seja, a semente também morreu, porque para a semente nascer, ela precisa também morrer. Aí está a diferença de quem serve verdadeiramente o Senhor. A própria palavra diz que aquela semente caiu sobre a pedra e nascida. Depois que ela nasceu, ela primeiro o quê? Morreu. E nascendo essa semente, o que foi que aconteceu? Secou-se. Secou-se. Por qual motivo que essa semente secou-se? Porque aquela pessoa que recebeu endureceu o seu coração. Ela até andou um pouquinho com Jesus, mas devido às circunstâncias da vida, secou-se o seu coração endureceu. E a palavra não passou a ter mais resultado, não passou a ter mais efeito. E aí acontece o que nós vemos todos os dias: maus testemunhos. Maus testemunhos dentro das igrejas. Um irmão aponta o dedo para o outro porque ele vê algo errado, e ele muitas vezes, sem nem se aperceber, ele toma um papel que não é dele. Sabe por quê, igreja? Porque o que é errado incomoda a gente. Porque nós somos seres humanos. O que é errado, o que é injusto, o que não convém para o reino de Deus incomoda. E é aí onde nós temos que vigiar. É onde nós temos que, nesse momento, a gente pedir a misericórdia do Senhor. Porque não tem sido fácil. Não tem sido fácil servir a Jesus. Quem disser que tem sido, tá mentindo, mentira é do diabo. Porque se a gente não vigiar, de tanto a gente olhar para a injustiça, para o mau comportamento do outro, a gente termina se desviando. Aleluia. E é nessa hora que eu quero dizer para você: olhe para o alvo, que é Cristo. Ele é perfeito e santo. Nós sabemos que tem muitas ovelhas se desviando do aprisco por conta de mau testemunho. Recebeu a semente, endureceu o coração, não deu mais fruto, e o irmão fica olhando para o outro irmão. E eu digo para você: não olhe para ele, olhe para Cristo, porque Cristo é o teu alvo. Ele é santo, e Ele é digno, e Ele é perfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que recebeu a semente, que é a palavra de Deus, que caiu sobre espinhos, na verdade caiu entre os espinhos, cresceu. A semente cresceu também, louvado seja Deus. Mas os espinhos sufocaram esta semente, ou seja, sufocaram esta palavra. Quantas vezes, igreja, por conta de uma enfermidade, por conta de um casamento que se encontra em uma situação totalmente destruída, porque a pessoa foi traído, foi traída, porque o irmão feriu você, e a semente, que é a palavra de Deus, começa, essas coisas do mundo começa a sufocar, começa a te imprensar, e você começa a murmurar. Quando você se apercebe também, você está dentro da igreja desviado da presença de Deus. Você não sente mais aquele fogo, aquele ardor do Espírito de Deus.
Deus em você. Você não sente mais um desejo de buscar a presença viva de um Deus vivo, que é digno da nossa adoração. Por quê? Por conta das distrações, por conta do mau testemunho. Eu digo para você nesta noite, eu vim aqui no nome de Jesus. Não olhe para o homem, olhe para o alvo, que é Cristo, porque é Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Não deixe que as distrações do mundo venham a te sufocar, que esta semente, que é a palavra do nosso Deus, aleluia. E o terceiro momento, aquela semente caiu em boa terra. Caiu em boa terra. Eu digo para você, se você tem andado com Cristo e tem passado por todas essas situações de ressentimentos que às vezes alguém te fere, e por circunstâncias da vida, e você continua de pé olhando para Cristo, eu te digo, louvado seja o nome do Senhor. Porque tudo que nós andamos com Cristo, igreja, nós temos que tirar como aprendizado para as nossas vidas. O irmão te fere, louvado seja Deus. O irmão te trai, louvado seja Deus. Eu te digo um segredo que não é segredo para ninguém. Dobre o teu joelho, confessa a Ele que sonda e esquadrinha o meu e o coração de cada um, e Ele vai saber as boas intenções, tanto sua como também do outro que te feriu. Mas eu te digo, não guarde ressentimento, não guarde ira, não guarde rancor, não leve inveja em teu coração, porque são obras da carne. Mas eu te digo, quando vier a aprovação na tua vida, louve a Deus. Porque esse é o momento de crescermos na graça, na misericórdia e na justiça desse Deus vivo. Como é que você pode ter experiência para contar testemunho se você não vive? Não é verdade, irmãos? Então, quando aquela semente que é a palavra de Deus e continua sendo viva e eficaz, caiu em boa terra, porque você deixou, você se preparou para receber. Quando nós nos preparamos para receber algo de Deus em nossas vidas, nós vamos dar frutos, resultado para o reino de Deus. E é onde eu quero te perguntar agora: você tem sido grão ou semente? Porque nós sabemos que a finalidade do grão é alimentar. Ele é o alimento, o grão é o próprio alimento. Essa é a função do grão. E eu pergunto para você, e da semente? É morrer para nascer e produzir mais frutos. Então você quer ser grão ou você quer ser semente? Semente. Então por que muitas vezes o Senhor tem chamado você? Porque o Espírito de Deus fala ao meu coração aqui, vai pregar o Evangelho, e você tem sentado como grão, só recebendo? Por que o Senhor, o dono da seara, tem te ordenado? Ei, vai ali naquele lugar, vai ali no hospital, vai ali naquela comunidade, faz assim, faz dessa forma. E você tem se colocado como grão. O Senhor tem um chamado, como aqui o próprio pastor falou no início, para todos. Mas por que são poucos escolhidos? Porque são poucos aqueles que se colocam na posição de servo, de soldado, de filho que obedece à voz do papai quando ele manda. Porque a igreja, ser grão é mais fácil do que ser semente. Quem não quer só receber o alimento, igreja, ou quem não quer ser o próprio alimento só, não tem trabalho
vai ser o alimento das nossas almas. Ele é o grão, porque Ele já é tudo. Ele é o alimento, Ele é o próprio alimento, o pão descido do céu. Mas nós somos semente, nós temos que ser semente. Nós temos que morrer a cada dia. Para que, louvado seja o nome do Senhor, para que outros vivam, igreja. Muitas vezes a gente tem que morrer por algo que a gente quer. Está na nossa casa, no conforto do nosso lar. Mas a gente tem que deixar de lado essa vontade e levar a boa semente para o outro que está morrendo espiritualmente. E aquele que está precisando da boa semente, que é a palavra de Deus. E muitas vezes a gente fica se recusando, a gente fica voltando atrás, faz como aqui o pastor falou: eu não sou capaz. Deixa o Espírito de Deus te usar, porque é no abrir e fechar da tua boca que o Espírito Santo vai te encher. Eu creio. Igreja, aqui brevemente, contando um testemunho. Eu estava caída fisicamente. Quando eu digo espiritualmente, às vezes a pessoa pensa porque está em pecado. Nada a ver. É porque muitas vezes o Senhor fala assim: ei, eu te mandei em tal lugar. E a gente fica nessa zona de conforto. E muitas vezes até com medo, porque o lugar que Deus está mandando a gente ir é lugar de tráfico de drogas. É lugar onde a gente só ouve dizer que há tiroteio. E a gente fica: meu Deus, e agora? Prostíbulos, ou seja, onde estão necessitando dessa boa semente? E nós somos a semente. A palavra do Senhor diz que nós somos sal e nós somos luz. Verdade. O sal, ele dá o sabor, e a luz vai clareando as trevas e trazendo esperança. Glória a Deus. E naquele momento eu estava, as forças se desfalecendo, e eu sabendo, eu digo: meu Deus. E às vezes eu ligava ao pastor Gilvão: pastor, não sei o que está acontecendo, parece que minhas forças estão desfalecendo. Mas eu quero te dizer algo, que mesmo na minha fraqueza, sem força, eu não deixava um dia de dobrar o meu joelho, nem que fosse caída no chão, ler a palavra, cantar os hinos da harpa. E às vezes eu não tinha palavra, porque eu não tinha força, mas ele estava ali no meu coração, diante de Deus. Eu disse: Senhor, que potestade é essa, que principado é esse que quer me derrubar? Mas maior é você, meu papai. Maior é o que está em mim do que o que está aí no mundo. E a tua palavra diz que está acima de todas as coisas. E aí eu disse: eu não aceito essa situação. E aí, como foi um sábado à tarde, que foi sábado agora que passou, eu estava sozinha em casa. E eu fui para o terraço, e assim, eu comecei a andar. Eu digo: Senhor, eu gosto de marchar. Marchar, a gente começa a orar marchando como um soldado, e ali deixa o Espírito Santo ministrar. E ali eu digo: Senhor, eu não aceito isso. Senhor, eu comecei a ministrar a palavra do Senhor. Eu levo os olhos para o mundo, de onde virá o meu socorro, vem de ti, Senhor. Eu comecei a clamar, e o Espírito de Deus disse assim, quando me trouxe a memória: eu te chamei para uma grande obra. Por que tu está com medo? E eu disse: Senhor, eu entendi, estou entendendo. Se tu me levantar dessa, revigorar minhas forças espirituais, porque eu sei que tudo é um propósito teu, eu vou naquele lugar de risco, em nome de Jesus. Porque eu creio que 1000 cairão ao meu lado e 10 mil, mas não serei atingida, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos. Eu sei que eu estou revestida pela tua armadura. Eu sei que o teu sangue me cobre. Igreja, eu lhe digo que o sobrenatural de Deus, eu senti algo diferente em mim. Eu senti as forças das minhas pernas que estavam desfalecendo, como se eu estivesse sendo sugada por um ralo, algo assim. E eu entendi ali que foi Deus dizendo: filha, eu não te chamei como grão, eu te chamei como semente.